Muito boa noite, corações amigos do Recanto Espírita Maria de Nazaré. É com doce alegria que nós tornamos uma vez mais a estudar o Evangelho da Redenção como aprendizes desse Evangelho de amor. É nesse clima de espiritualidade que nós pedimos a Jesus agasalhar os nossos corações, a estudar os seus preceitos e vivenciá-los um tanto mais. Se conosco, bondoso amigo Jesus, nesses próximos minutos que passam. Muito bem, meus amigos. Recordo que era domingo e habitualmente nesses dias lá estávamos naquele abrigo onde socorriam os velhinhos, as velhinhas, e nós entramos naquele abrigo para levar ali uma fatia de bolo, levar ali uma mensagem, um abraço a tantos corações daqueles que lá estavam. Aquele seria um domingo como outro qualquer, se não fosse aquele novato que lá estavam. Nós chegamos ali até aquela casa, aquele abrigo, e entramos naquela salão, onde havia mais ou menos uns 40 velhinhos, velhinhas, em seus leitos. E nós fomos distribuindo ali com muito carinho uma palavra de amor, de esperança, uma fatia de bolo, até que chegamos diante daquele senhor. Aquele senhor trazia estampado na fisionomia a figura da tristeza, da amargura e da solidão. E nós perguntamos a ele, que tinha aproximadamente uns 65 anos de idade: Senhor, aceita uma fatia de bolo? E ele olhou para nós outros e disse: meu filho, eu não tenho fome do alimento para o corpo, mas estou sedento de afeto, de carinho, de presença junto ao meu coração. E ele então contou-nos uma história amarga de abandono e de dor. Nos dissera que tiveram um casamento infeliz, que foram incompreendidos pela esposa e pelos filhos, e eles o abandonaram. Só ele imaginava que estava condenado a viver a solidão, a padecer a amargura dessa situação. Até o dia em que surge uma companheira que tornou-se muito próxima do seu coração. E nesse dia, nesse tempo, nessa fase, a vida se transformou. Ele vivia o tempo das primaveras, era qual se um doce perfume tomasse conta do teu coração. Tudo caminhava muito bem com aquela nova companheira. A alegria estava na tua alma, no teu coração, no teu espírito. Até o dia daquela viagem. Eles estavam viajando e talvez, por uma manobra menos feliz, o carro desgovernou-se naquela estrada e houve um acidente muito grave. E nesse acidente muito grave, continuava ele olhando para nós outros com os olhos marejados de lágrimas. Ele me disse: a minha companheira não morreu, mas em decorrência dos ferimentos tantos, ela foi levada por parentes para a cidade distante. Quanto a mim, o senhor aqui pode ver, estou com a perna quebrada, o corpo todo dolorido e o pior de tudo, meu filho, marcado certamente para viver a solidão, para viver longe daqueles que eu muito amo. Eu, na verdade, acabei sendo tocado pelas considerações daquele homem em lágrimas e tive a oportunidade então de falar que a infinita misericórdia celeste, a bondade do céu não abandona ninguém, e que naquela hora, naquele instante, ele estava sendo abraçado por Jesus, agasalhado por Maria, recolhendo da brisa celeste, ali o oxigênio divino, a devolver a ele o novo vigor para continuar sempre mais. Percebi que ele precisava ouvir sobre esperança, sobre otimismo, sobre fé, sobre uma nova vida. Eu disse a ele sobre alguns projetos a seguir. E ele, em lágrimas, tomou as minhas mãos, beijou as minhas mãos e disse: meu filho, as tuas palavras revigoraram meu coração, revigoraram minha alma. Eu sei que agora eu posso ter projetos novos. Peço, meu filho, que eu preciso viver, que você volte outras vezes para dialogarmos sobre Jesus. Tomou as minhas mãos, beijou-as novamente e eu então deixei aquela casa, tocado no coração, mas antes disse a ele: Senhor, eu venho nessa casa todo domingo, mas eu vou voltar aqui terça-feira, e terça-feira nós vamos falar novamente do sublime amigo Jesus. Ele beijou minhas mãos e eu parti daquela casa, entusiasmado, animado, otimista, feliz e com um pensamento: vou chegar em casa e vou vasculhar ali no Evangelho as palavras de amor, de ânimo, de otimismo, de fé e de esperança para levar aquele coração castigado pela dor, pelo abandono, pelas dificuldades tantas.
E veio a segunda-feira e a azáfama do dia me fez esquecer daquele episódio daquele senhor. Na terça-feira, aquela imagem de dor daquele senhor visitou meu coração, visitou minha mente. E eu ali me deixei levar pelo ritmo, ali muito agitado do dia a dia, e quando chegou a tarde eu estava exausto. E como eu estava exausto, eu considerei, meu Deus, eu vou todo domingo, naquela casa, naquele abrigo. Eu não vou, até mesmo porque preciso descansar, tem o jornal, tem isso, tem aquilo, e domingo lá estarei. E domingo, de fato, eu lá estava. E quando eu cheguei, fui direto àquela salão, onde havia ali os 40 velhinhos. Quando cheguei, era mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu percebi que naquela salão, havia mais ou menos uns 3 ou 4 velhinhos ali em seus leitos, e o homem não estava. Todos estavam no refeitório, era o momento do café. Eu me alegrei até mesmo porque o homem já podia caminhar, já podia seguir. E naquela hora, naquele instante, passava uma enfermeira por ali. E quando a enfermeira passava, eu disse, senhora, aquele senhor deste leito, ele está no refeitório, não? Ela olhou para mim e disse, aquele senhor deste leito de perna quebrada, que era novato nessa casa, morreu, faleceu quarta-feira pela manhã. Ah, meus amigos, eu senti uma pontada no coração. Meus amigos, o tempo urge e nós devemos nos esforçar, sobretudo eu mesmo, para despertar o meu coração, para conquistar, para as conquistas imperiosas, para não permitir que o arrependimento e que o remorso venha sufocar o nosso coração. O tempo, meus amigos, é uma concessão divina. O tempo é um tesouro nos dado por Deus para conquistar os valores sagrados, para continuarmos um tanto mais, para conquistarmos o amor, a humildade, a bondade, a doçura, a fraternidade, a caridade, a abnegação e cooperar de forma ligeira com todos aqueles que nos cercam. E ainda nos dias de hoje, aqueles que insistem em matar o tempo, aqueles que insistem na ociosidade. E quando nós insistimos em matar o tempo, nós complicamos amargamente os caminhos da nossa vida e sofremos o tédio, sofremos a depressão e padecemos um tanto mais. Meus amigos, esse tesouro celeste chamado tempo, ele cicatriza as feridas da alma, ele cicatriza as dores do nosso coração, porque ele traz ali o anestesiante chamado bálsamo de amor e vai suavizando gradativamente até não sentirmos mais nada. Este tesouro chamado tempo amadurece a nossa compreensão e o nosso entendimento e nasce em nós outros a ponderação, nasce em nós outros o bom senso, e nós passamos a entender os mecanismos da vida e seguimos um tanto mais. É este tesouro chamado tempo que nos leva a conquistar a calma, a paciência e até mesmo o perdão. É este tesouro chamado tempo que nos traz a verdade. E quando nos traz a verdade, ele termina por destruir as falsidades, as ilusões, as fantasias, o egoísmo, a vaidade, claro, até vícios amargos e que perturbam o nosso coração, acaba desregrando ali o nosso dia e nós sofremos tanto. É o tempo, meus amigos. Abrace esse tesouro celeste chamado tempo. Quando nós nos abraçamos a esse tesouro celeste chamado tempo, claro, buscando ali com disciplina, com honestidade, com esforço, com renúncia, com sacrifício, com abnegação, quando nós abraçamos esse tesouro chamado tempo, breve, nós seremos abraçados pelo celeste amor. E quando nós somos abraçados pelo celeste amor, nós somos agasalhados pelo encorajamento, pela fé que se agiganta, nós nos acerenamos, nós nos pacificamos, iluminamos a nossa alma, o nosso espírito e nos aproximamos de Deus. Abraça este tesouro chamado tempo. Quando nós abraçamos este tesouro chamado tempo, servindo, cooperando, sendo caridoso, fraterno, o alto também vai nos abraçar. Não se esqueça de abraçar e guarde a certeza que o tempo surge para vir em nosso socorro. Amanhã será um novo dia de cooperação, de auxílio, de ajuda para trazer e plantar essa verdade em nossos corações. Abrace o tempo e certamente terá a bondade do céu te auxiliando sempre mais. Que todos tenham uma semana plena de ânimo, de otimismo, de fé e que a gente venha considerar melhor o tempo e que a gente venha utilizar essas expressões
para conquistar esses preceitos de Jesus. Sigamos com o Cristo e que esse clima de paz seja reinante e constante nos nossos corações.